Olha, eu tive uma conversa muito linda no começo do programa com o Padre Kleber e falamos da Eucaristia, do significado desta data, Corpus Christi, né? Mas a gente não pode esquecer de jeito nenhum de que a gente, enquanto está aqui, para ser como discípulo de Jesus, imitadores de Cristo, a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar bem, precisa estar com um corpo bom, afinal de contas, nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? A gente tem que fazer jus. Eu brinco com a minha mãe e falo, mãe, ó, levanta essa cama, bora fazer exercício, porque Deus te deu esse corpo aí pra você cuidar, não é pra bagunçar, não. Assim como eu falo pra você, cuida do seu corpo. Isso também é andar de acordo com a vontade de Deus. Tem que se cuidar, tá? E não vem com esse papo de que agora eu já tô velho, nada disso. Sempre é tempo de se cuidar. Mas a gente vai envelhecendo, obviamente, a gente vai vendo algumas perdas aí na nossa vida, né? E eu queria saber se você já sabe qual é o momento de procurar um geriatra. Será que é só lá na frente? Ou será que é bem antes pra gente buscar longevidade? Comento da expectativa de vida, cuidar da saúde na maturidade é essencial. Mas muita gente pensa que é só quando estiver bem velhinho. E não é bem assim, gente. No programa de hoje vamos entender em que fase da vida esse especialista, que é o geriatra, pode ajudar e como ele contribui para o envelhecimento saudável. A gente conversa sobre esse tema com a geriatra, a doutora Isabela Cruz. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. Cláudia, é um absoluto alegria. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso de te receber. Que médica linda e simpática, né? Vamos lá. Vamos. Agora, ó, todo mundo atenção aqui, porque o assunto é pra você. E a gente escolheu esse assunto, assim, a dedo. Porque tem muita gente que tá negligenciando a própria saúde, né? Com certeza, com certeza. Antes da gente começar, será que eu posso fazer um comentário? Por favor. Para mim, é assim muito especial estar aqui com você, estar aqui na Rede Vida hoje, né? Porque minhas duas avós, né, a dona Otília e a dona Zefa, eram muito católicas, eram assim telespectadoras muito assíduas da Rede Vida. E assim, eu fico emocionada de saber que assim, onde quer que elas estejam, eu imagino que elas estejam muito felizes assim com essa conversa que a gente está tendo hoje, sabe? Sabe Então... que uma das coisas que eu sempre lembro e lamento, às vezes, é assim, eu acho que minha avó, Judite, ia ficar tão feliz de me ver frente ao Vida Melhor, sabe? Eu acho que ela teria tanta alegria, né? A gente sente uma saudade delas, né? Sente. Ah, não vou chorar, que só vou chorar também. Ah, Sente. saudade. E assim, eu sinto que é por elas que eu tô aqui hoje e essa conversa vai ser... Eu vou dar o melhor de mim nessa conversa, justamente em homenagem a elas. Coisa mais linda. Gente, uma médica assim fala, você não já quer se cuidar hoje? Você já quer hoje essa geriatra maravilhosa, doutora Isabela Cruz? Ai, obrigada, maravilhosa. Cláudia. Obrigada. Agora, não é realmente só quando a gente envelhece que a gente precisa de uma médica especialista em geriatria como você, né? Com certeza. Assim, eu costumo brincar, né, que saindo do pediatra, você já pode ir para um geriatra, né? Mas as pessoas realmente não levam ainda tão a sério, né? Porque, querendo ou não, a gente só acredita que a gente está precisando de alguma coisa, que a gente precisa de alguma coisa, quando realmente a coisa aperta, né? Então, o que eu costumo recomendar? O geriatra é aquele médico que você deve procurar quando você se sente ainda jovem, entendeu? Poxa, eu me sinto jovem, então esse é o momento de eu procurar um geriatra, né? Ai, mas eu já tô me sentindo, nossa, já tô me sentindo acabado, já tô me sentindo meio capenga, então já passou da hora. Que aí a gente vai trabalhar para apagar o incêndio, é correr atrás do prejuízo, né? Exatamente, então, exatamente. O geriatra, ele vai prevenir os prejuízos do envelhecimento? Identificar precocemente, né? Ou seja, trabalhar com a parte da prevenção. E a partir do momento que há a identificação de um problema, a gente tende a identificar desde o iniciozinho. Então, assim, os prejuízos, porque problemas vão existir, né? Problemas existem, mas a partir do momento que a gente identifica desde o começo, esses problemas são muito menores.
Ainda ontem eu conversava com uma amiga, uma senhora idosa, já com 83 anos, e ela estava se queixando, né? Ela falava, porque o marido está no começo de uma demência. Ela falava, puxa, agora está tudo nas minhas costas. Antes ele que fazia todas as coisas, ele que organizava, ele que pagava as contas, ele que fazia a parte da internet. Eu tive que aprender tudo de repente, porque agora ele não faz mais nada. Mas eu estou cansada também. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O que a gente pode falar para alguém que está vivendo essa situação? Porque cuidar exige muito de quem está cuidando, né? Com certeza. E é mais comum do que a gente imagina, que é o cuidador que também é de idade, né? Então isso demanda uma energia muito grande, isso demanda não só tempo, mas energia mental, energia espiritual. Muitas vezes aquela pessoa, ela cuidando de alguém durante um dia inteiro, você não vai mesmo ter energia para chegar a fazer uma caminhada, fazer um exercício físico. Muitas vezes eu tenho pacientes que falam que assim, que tiveram uma vida assim religiosa, mas que falam que não tem mais energia para rezar. Né? E isso é muito triste. Eu acho que o melhor que a gente pode oferecer para essas pessoas, né, é rede de apoio. Rede de apoio é estar disponível para, né? Fulana, precisa de alguém para te levar no mercado? Precisa que compre alguma coisa? Olha, quer que eu te ajude na faxina? Quer que eu faça uma comida para você e leve na tua casa? É o melhor, porque dificilmente essas pessoas também vão pedir ajuda. Amei que você falou de rede de apoio. Hoje a gente ouve muito essa palavra, né, composta, rede de apoio, e ligada à maternidade. As mamães que acabaram de ter seus bebês precisam de rede de apoio. Elas dormem pouco, elas saíram de um parto, elas estão ali com privação de sono, um cuidado né, o tempo inteiro ali com o pequenininho, precisam de rede de apoio. Mas o idoso precisa de rede de apoio. E o idoso precisa de rede de apoio de todas as formas. Não só dos filhos, às vezes os filhos estão distantes, mas um vizinho, né? É a forma de amar. O padre Kleber estava falando, né, da importância da gente ser discípulo de Jesus e a gente amar, a gente partilhar aquilo que a gente tem. E não é só bem material, financeiro, é partilhar mesmo, como a doutora acabou de falar, né? Esse cuidado. Agora, existe da parte farmacêutica, alguma coisa, alguma vitamina, algum suplemento, algum medicamento que ajude a dar mais vigor para quem está exaurido por cuidar, por exemplo, do seu parceiro, do seu cônjuge? Mas você responde isso já. Vou dar um recadinho e venho, tá bom? Tá bom. Vamos lá, agora eu quero a sua opinião, né? A gente sempre fala aqui de coisas que podem ajudar muito, mas eu queria saber se realmente existe algo que possa fazer diferença assim, para o idoso. O que você prioriza em termos de, talvez, suplementação, ou alimentação, ou medicação para os seus idosos? Olha, eu gosto muito da vitamina F e da vitamina A. F de feira e A de academia. Amei! Atenção, vitamina F de feira e vitamina A de academia. As melhores vitaminas que alguém pode ter. Que maravilha! E quem nunca fez academia? Minha mãe fala assim pra mim. Aliás, minha mãe é uma maravilhosa, linda. Te amo, mãe. Ela fala assim... Eu já tô com 80 anos, nunca gostei de fazer academia. Ah, não, agora que eu não quero ir mesmo. E eu pego muito no pé dela pra isso, sabe? Uhum. Como é que a gente faz? Faz a matrícula e vai. Não tem outro jeito. E assim, é um ambiente, né? Geralmente as pessoas têm essa impressão de academia. Ai, meu Deus, eu vou ser julgada. Tem muita gente, tem muito homem forte, de regata, eu não vou me sentir à vontade. Gente, academia, pilates, geralmente são ambientes muito receptivos à pessoa 60 a mais. Inclusive, eu tenho uma paciente que ela vinha em consulta comigo em cadeira de rodas, né? Por conta de uma cirurgia de coluna. E eu falei pra ela, olha, vamos pra academia. Mas como eu tenho cirurgia de coluna? Eu falei assim, ó, só começa. Na consulta seguinte, chega arrumadinha, perfumada, andando, tá? E com roupinha de academia. Por quê? Porque arrumou,
uns 5 amigos de 20 e poucos anos que ajudava ela a fazer academia e colocava o ferro e depois fazia alongamento com ela. Ou seja, ela criou essa rede de apoio com uma galera de 20 e poucos anos e se sentiu amada, e se sentiu viva, sabe? Então é só começar, precisa só começar, né? Obviamente antes precisa fazer seus testes cardiológicos, passar com um médico, ter essa liberação para garantir que você esteja bem para fazer, mas estando bem é começar aí, não tem segredo. Qual é o ponto de preocupação em relação aos exames? O que uma pessoa que já está na fase mais madura precisa realmente prestar atenção, ficar de olho? Tá, então o que a gente precisa ver? Aquilo que potencialmente pode colocar a sua saúde em risco, né? No caso de uma mulher, por exemplo, a gente tem que pensar na saúde ginecológica, né? Na questão das mamas, do Papa Nicolau, né? Mulheres idosas também têm que fazer acompanhamento Papa Nicolau? Sim, tanto mamografia quanto Papa Nicolau, a depender do nível de funcionalidade que aquela pessoa tenha. Por exemplo, se for uma pessoa de 80 anos, que é muito funcional, muito ativa, né? E que aquilo pode potencialmente ser um risco para ela, por que não fazer? Né? Se, por exemplo, identificar alguma coisinha no início, pega, vai, tira e a pessoa não tem problema nenhum. Tudo depende da funcionalidade, do quanto aquela pessoa é ativa e vai viver então, bem mulher, com isso. Papa Nicolau, mamografia, mais o quê? Papa Nicolau, mamografia. Homem, no caso, é o exame de próstata. A gente também tem que pensar no rastreio oncológico, principalmente na colonoscopia, né? Que a gente tem que sempre pensar em fazer pelo menos a cada 10 anos, né? Em caso de colonoscopia normal, porque foi um assunto que entrou muito em pauta, né? Depois do caso da Preta Gil e tudo mais. Então, é importante fazer a colonoscopia de rastreio, né? E pensar também na saúde, tanto cardiológica quanto dos ossos, tá? Então, a saúde cardiológica, a gente faz alguns exames, né? Por exemplo, um ecocardiograma, um eletrocardiograma, para a gente ver como está a saúde do coração. E também é importante a realização da densitometria óssea, porque não adianta você estar com a saúde impecável e você ter um osso que é extremamente poroso, né? Que a gente chama de osteoporose, e você tem uma queda, fratura um fêmur e tudo vai por água abaixo. Doutora, tem pacientes que já têm osteoporose, algumas pessoas estão evoluindo com uma osteopenia. Tem cura, tem tratamento? Tem tratamento sim. Geralmente osteoporoses mais avançadas, né, os tratamentos são mais, são com medicações mais, como que eu posso dizer, mais eficazes, mais potentes, né? Mas no caso da osteopenia, a gente tem uma reversibilidade do quadro, né? Mas precisa ser identificado ainda nessa fase, precisa de uma alimentação adequada, rica em cálcio, né? Que são leite e derivados, uma suplementação adequada de vitaminas, né? E a realização desses exames periodicamente para ver como que está a saúde desse osso. Maravilha. Olha, eu vou abrir para as perguntas. Você que está aí acompanhando o programa pode mandar sua pergunta. Pergunta tudo. Às vezes você está com uma coisinha, você quer saber. Aproveita que essa médica tão maravilhosa está aqui à sua disposição. Eu digo que esse momento fica parecendo consulta, né? E eu peço licença para fazer isso. Toda. Sei que é óbvio, né, que nada substitui uma consulta ali no tete-a-tete, conhecendo a história da pessoa, mas o Brasil é tão carente, né? Tem lugares que nunca nem viu uma geriatra. Então, agora você está na casa das pessoas aí espalhadas por esse Brasil todo. Eu volto aqui já, em alguns minutinhos, tá bom? Agora sim, produção, vamos colocar aqui já no vídeo wall as perguntas. Você que tem dúvida, você que gosta de participar do programa, obrigada mais uma vez pela sua participação. A Mariana Rocha diz assim: minha avó tem 82 anos. Recentemente comecei a morar com ela para ajudá-la. Que lindo, Mariana. Mas ela está ficando muito teimosa e não sei o que fazer para ajudar. Isso pode estar ligado a alguma doença mental? Depende, né? Sua avó começou a ser teimosa agora ou sua avó sempre foi teimosa? Porque às vezes a gente começa a identificar traços da personalidade da pessoa quando a gente convive mais de perto com ela. Não fazia ideia que a minha avó era tão teimosa,
né? Existe muito disso, né? Começa a conviver um pouco mais próximo e acaba notando essas nuances de personalidade, né? Então, essa é a grande pergunta. A avó começou a ficar teimosa agora ou a avó sempre foi teimosa? Se ela começou a ficar teimosa agora, talvez valha a pena, né, um rastreio aí de doenças, de patologias aí de ordem. Será que é uma depressão? Será que é um início de demência, né? Ou será que é só uma questão de um jeitinho de lidar, de às vezes uma conversa, né? O início de demência tem reversão? A demência em si, ela é uma doença, né, incurável, né, e que não existe um tratamento específico. A gente dispõe de tratamentos que fazem com que diminua a velocidade de progressão da doença, né? Mas a demência, que é um quadro de memória, geralmente, associado a uma piora da funcionalidade, isso geralmente não tem cura, entendeu? Porque nem todo esquecimento é demência, né? A demência, ela é caracterizada pelo acometimento de memória associada a uma perda da função. Por exemplo, estou com perda de memória e, de repente, estou cozinhando e troquei o sal pelo açúcar. Eu não dou conta mais de fazer as minhas atividades que antes eu fazia por conta do meu problema de memória. Isso é a demência. A gente tem visto que está chegando o medicamento que já foi aprovado, né, para o Alzheimer, mas no caso ele não vai reverter, ele vai estabilizar ou ele vai diminuir a progressão? Na verdade, essa medicação é uma medicação muito controversa ainda por conta dos efeitos colaterais, né, principalmente em sistema nervoso central. Então, existe um debate muito grande acerca do que ele vai trazer de benefício realmente para o quadro demencial. Entendeu? Mariane Rocha, minha mãe está começando a ter problemas de audição. Ela tem 50 anos e eu tenho medo que isso piore com a idade. O que podemos prevenir para prevenir isso? O que podemos fazer para prevenir isso? Bom, a questão do problema de audição, né, como eu falei na última pergunta, né, também depende, né? Às vezes, uma ida a um otorrino, né, ou ao próprio geriatra, que também faz esse exame do ouvido, às vezes uma limpeza, uma boa limpeza, já resolve um problema que você achou que era irreversível, né? Mas, né, em a gente identificando que seja realmente um problema de audição, tudo mais, a gente dispõe de ferramentas que podem ajudar isso, né? Que podem ajudar nessa condição. Por exemplo, os aparelhos auditivos. Tá? Mas eu entendo que nem todo idoso que tem indicação gosta de usar, inclusive a maioria não gosta, tá? Para isso, né, não tem muito o que a gente fazer, mas eu lanço mão de algumas técnicas para que a pessoa te ouça melhor sem precisar ficar gritando. Por exemplo, a gente imagina que quanto mais a gente grita, mais a pessoa vai ouvir. E, na verdade, é o contrário, tá? A gente precisa falar próximo do ouvido da pessoa em um tom de voz mais grave. Mais grave. Exatamente. Quanto mais agudo a gente fala, menos aquela pessoa vai ouvir. E quando a gente grita, a gente agudiza a voz. Exatamente. Então, a gente fica desgastado e a pessoa sofre porque ela não consegue ouvir. Ricardo Fernandes está dizendo assim, tenho 46 anos e quero fazer um check-up geral. Qual médico eu procuro? O clínico geral ou o geriatra? Eu. Ah, o geriatra. Com certeza. Me procura. Pode procurar, sim. Aliás, deixa eu passar até o contato da doutora Isabela, porque eu quero que vocês todos sigam. Isabela.cb. C de Cláudia, B de bola. CB de quê? Cruz Barbosa. Ah, é de Cruz e é de Barbosa. Exatamente. Isabela.cb, tá? O prefixo é 62, você tá... Eu trabalhei em Goiás durante um tempo. Mas você agora trabalha em São Paulo. Agora eu trabalho em São Paulo, mas tenho muito carinho pelos meus pacientes de Goiás. Um beijo para os meus pacientes de Goiás. Eu tenho telespectadoras de Goiás, telespectadores de Goiás que são muito queridos. Então, ó, o WhatsApp para você marcar uma consulta, para você marcar uma avaliação, 629 9972 2607, tá? 629-9972-2607.
Gente, até eu já tô querendo passar em consulta aqui com a doutora Isabel. Tô encantada com você. Porque é tão bonito a gente encontrar no médico algo integral, né? Alguém que olha para o paciente com atenção, com cuidado, com carinho. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Cláudia. Que seja inspiração para muitos outros médicos, né? Alanis Oliveira está dizendo assim, boa tarde. Minha mãe tem 82 anos e ainda tendo dificuldades para dormir. Esquece algumas coisas e fica irritada com facilidade. Como podemos lidar com esses problemas que parecem comuns na idade dela? Perfeito. Parece comum, mas não deveria ser, né? Porque assim, para quem tem um sono bom, experimenta passar uma noite sem dormir. No dia seguinte, você não lembra nem do seu nome. Agora, imagina isso cronicamente, né? Realmente a pessoa fica irritada, fica esquecida, né? Porque um sono ruim também interfere na memória. Então, chega muita gente para mim, às vezes, falando, olha, eu tô com medo de Alzheimer. E não, é um sono ruim, né? Então, isso precisa ser investigado, assim como todos os outros problemas. Não adianta a gente pegar e só colocar remédio para a pessoa tomar, toma remédio, toma remédio. Não, isso precisa ser investigado. O que está causando isso? Seria uma apneia do sono, que também é muito comum e as pessoas não sabem identificar? Né? Aliás, as pessoas têm uma irritação com quem ronca, como se a coitada da pessoa que ronca fosse culpada, né? E, na verdade, ela tá ali correndo riscos. Exatamente. Porque roncar não é bom sinal. E ainda é um privilégio ter alguém do lado de quem ronca, porque tem muitas pessoas que roncam sozinho, que passam por apneia do sono sozinho e nem sabe disso, né? Porque enquanto está dormindo, ela não vai saber que ronca ou não. E aí, para a gente fazer uma investigação do sono, existem exames como polissonografia. Exatamente, a polissonografia, né? A gente também precisa ver como que está o humor daquela pessoa, porque pessoas ansiosas, pessoas deprimidas também dormem mal, né? Então, tem todo um contexto, muitas vezes a casa da pessoa não permite que a pessoa durma bem, ou a pessoa não tem um negócio chamado higiene do sono. Já ouviu falar? Eu faço há muito tempo e eu sou chata. Meus amigos às vezes ficam irritados porque eles falam, ai, você e seu horário de dormir. Mas eu sou assim, ó, bem Caxias com o meu sono, sabe? Tá certíssima. Senão bagunça e eu não durmo e o sono me faz muita falta. Exatamente. O que é a higiene do sono? Explica pra quem tá em casa. Vamos lá. A higiene do sono é o seguinte, é exatamente como você falou, é um ritual que a gente tem que ter em relação ao nosso sono, sabendo-se que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, né? Então, deve ser um negócio que é importante da gente fazer. Então, o que é a higiene do sono? É basicamente você limpar todos os fatores que podem atrapalhar o seu sono. Por exemplo, luzes acesas, televisão ligada, muitos estímulos, né? Muitos estímulos visuais, auditivos na hora de dormir, perto da hora de dormir, né? Então, fazer consumo de refeições muito pesadas na hora de dormir, de bebidas alcoólicas, né? Então, tudo isso para regular o teu sono. Então, por exemplo, vai chegando a hora de dormir, deixa as luzinhas mais baixas, né? Vai preparando o teu corpo para aquele momento, vai dando os sinais para o teu corpo que está chegando a hora dele descansar, né? Então, uma cortina que tampe a claridade, né? Para quem não gosta de claridade, né? Porta fechada, desligar a TV, desligar estímulos auditivos, né? E é importante dormir cedo? Depende. Depende. Cada pessoa tem o seu ritmo de sono. Por exemplo, tem gente que dorme 8 horas da noite e acorda 5 horas da manhã. Tem gente que dorme meia-noite e acorda 9 horas da manhã. Aquela coisa de que a gente produz, acho que serotonina num determinado horário, é verdade? Sim, sim. É só até a 1 da manhã, então a gente teria que estar dormindo nesse tempo? Isso, na verdade, né, é o hormônio do sono, né, que é a melatonina. É a melatonina que a gente só produz até 1 da manhã? Exatamente. E também, em contrapartida, a gente tem um outro hormônio, que é o hormônio do cortisol, que aumenta pela manhã. E é por isso que é importante a gente não inverter, trocar o dia pela noite, né? A gente bagunça
toda essa parte hormonal. Exatamente, a gente bagunça. Ai, que bate-papo bom, né? Doutora, considerações finais. Infelizmente, a gente vai chegando ao fim, mas eu espero que tenha sido muito útil para você que está em casa, assim como foi para mim e para os convidados que estão aqui assistindo atentos. Olha, a consideração final que eu tenho, né, é que não existe uma idade certa para procurar o geriatra, mas a idade certa é a mais precoce possível, né? Para que a gente tenha tempo de programar os seus próximos anos de vida, para que a gente tenha tempo de programar com calma, de identificar com calma e de tratar de vocês do jeito que vocês merecem, né? E o envelhecimento, o aumento da expectativa de vida já é uma realidade, né? Então não tem como a gente fugir disso, não tem para onde a gente correr, a não ser que Deus me livre a gente morra cedo. Deus me livre, né? Ninguém quer. Mas já é uma realidade e assim, a partir do momento que a gente trata da gente desde cedo, a gente está plantando uma sementinha para a gente colher lá na frente. É porque tem duas coisas que a gente não quer. A gente não quer nem morrer cedo, mas a gente também não quer ficar na cama dependendo de alguém para levantar, para levar no banheiro, voltar. Não é verdade? Então, se você não quer chegar nesse ponto, você tem que fazer tudo que a doutora ensinou hoje. Tem que se cuidar, se levar a sério. Olha, a doutora Isabela Cruz está lá no isabela.cb. Cruz Barbosa. Cruz Barbosa, isabela.cb. E o contato de WhatsApp é 629-9972-2607. 629-9972-2607. Já marca a sua consulta e vamos lá, gente. Todo mundo se cuidando. Doutora, muitíssimo obrigada. Muito obrigada pela Foi uma alegria te receber, viu? E volte outras vezes. Com certeza. Olha lá, gente, que coisa boa uma geriatra dessas. A gente não pode perder essa oportunidade, né? De planejar a nossa velhice para ter longevidade e qualidade de vida.